Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então iniciar aqui mais uma análise pré-mercado, a nossa análise de número 39. A gente já está quase chegando na 40 análises aqui no canal, né? Parece que a gente começou o canal um dia desses e hoje já completam 39 análises. E no percorrer dessa jornada, você tem visto que a gente tem mostrado aqui de forma muito clara, muito transparente, as melhores regiões para você estar buscando aí por operações aqui no mercado, né? Hoje aqui, o que o mercado ele fez, né? Eu havia comentado ontem, na análise de ontem, que o mercado ele estava aqui lateral, né? E eu também comentei que um choque aqui embaixo seria bem alinhado, né? Para uma captura de liquidez e aí disparar lá para cima, né? Que a gente já estava vendo aí uma força aí da demanda, né? O mercado hoje ele já abre, né, jogando o mercado lá para cima. Então vamos entender aqui, eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Esses movimentos aí do dia. Repara, primeiro que o mercado ele visita uma região de uma forte demanda. Aqui, né, a gente tem um BSL, né? A gente tem muita liquidez aqui em cima, né? De fato, esse topo ele é bem expressivo, ele é bem interessante para a gente. E eu comentei ontem que esse topo ele rompe esse fundo e esse rompimento valida esse topo. Diogo, aqui a gente tem uma resistência? Ainda não. Por quê? Como que a gente entende uma resistência? Um topo por si só, ele é um topo, né? E aí, se esse topo ele quebra estruturas, eu vou desenhar aqui melhor para você poder compreender. Então, entendendo que o mercado ele faça isso e deixa lá aquele topo, quando esse topo ele rompe esse fundo, enche de liquidez nesse topo. Mas ele se torna um topo de BSL a partir do momento que ele quebra esse fundo. Até aí tudo bem, ok? Quando que esse topo ele se torna uma resistência? Esse topo ele se torna uma resistência a partir do momento que ele nivela aqui os topos, tá? Pelo menos uma vez. Então ele forma aquilo que nós chamamos de equal high. Um equal high é um topo duplo, né? E a partir desse momento ele se torna aqui uma resistência. A grande massa entende que se o preço retornar aqui nessa região, ele vai respeitar como ele respeitou anteriormente. E vai ficar ali respeitando a vida toda. O que nós aguardamos a partir do momento em que esse topo, que é um topo de BSL, ele se torna uma resistência. Quando ele se torna uma resistência, a gente aguarda o rompimento, né, desse topo, ou seja, a captura da liquidez desse topo. Ele pode respeitar 1, 2, 3 vezes, não importa. Quanto mais respeitar, mais liquidez vai ter acima desse topo, tá? Então, o que a gente aguarda? Sempre a captura da liquidez. Porém, se a gente está nessa situação, exatamente assim, ó, rompe o fundo. Ao retornar aqui, ele ainda não é um equal high, ele ainda não é uma resistência, ele é um BSL. Então, ele pode sim respeitar, desde que tenha um bloco válido e dar uma operação. E a partir daqui, você só aguarda a captura dessa liquidez, tá? Para poder realizar aqui uma operação, ok? Então, passei de forma bem breve aqui para você compreender aqui a ideia desta operação, tá? Olha só, o mercado ele vem caindo aqui, né? Ele faz aqui o choque e tal, ele nem volta para testar, né? Eu havia até comentado aqui, ó, ele vem caindo forte, faz aqui, ó, um choque de indução. Isso aqui tudo está no vídeo de ontem. Você pode voltar um vídeo aí para trás no pré-mercado e você vai entender aqui essa operação, tá? Foi explicada ontem no vídeo de ontem. Porém, o que o mercado faz aqui, ó?
o mercado ele deixa aqui, né, esse Fair Value Order Block aqui. Você pode até refinar um pouco mais para não ficar tão caro e deixar ali, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas você pode deixar aqui. Por quê? Nesse ponto a gente está demarcando uma região. O mercado andou muito, né? A oferta ela entrou aqui, entrou tanto que mal deu para fazer um choque, né? Foi muito forte a entrada da oferta. Então, caso o mercado retorne nessa região de oferta e aqui ele faça um choque novamente com a entrada da oferta, você tem uma possibilidade vendedora. O que fica melhor aqui? Se ele cria microestrutura, sempre fica melhor, porque valida aqui, né? Uma entrada até talvez de risco se ficar bem próximo ali, mas eu não gosto desse tipo de entrada de risco. Então, se nivela topo, a gente sabe que o mercado vai lá fazendo um choque, a gente tem uma possibilidade vendedora. A gente desenha isso aqui todo dia aqui no pré-mercado, tá? Então, vamos ver lá na frente o que o mercado ele vem fazendo. O mercado ele cai forte, lembra daquela história que ontem eu também expliquei no vídeo. Se você não viu a análise pré-mercado de ontem, corre lá, vê, é rapidinho, é 20, 25 minutos, e eu explico como é o cai forte e vem voltando fraco. Olha só como que ele cai forte aqui, olha como que ele cai forte aqui, e olha como que ele vem voltando aqui, bem mais fraco. Olha esses candles e olha esses candles, né? Então, você vê, ele caiu forte e veio voltando fraco. Assim que ele vem voltando fraco, o que o mercado faz? Cria a microestrutura, ok? Assim que ele cria a microestrutura, ele nivela bem aqui esses fundos, né? Não chega a capturar. Eu até comentei que havia uma pressão da oferta aqui para seguir esse flow, né? E a oferta já pressionava aqui, né? Você vai lembrar. Mas que se ele fizesse um choque, era arriscado por conta do gap e tal. Mas o mercado, o que ele faz? Ele já dispara daqui logo. E qual região que ele visita? Olha lá atrás. Aquela região de oferta. Aquela região de oferta, que a oferta já entrou. Então o mercado ele já cria uma liquidez aqui. Já tem uma região de oferta. E antes da mitigação do bloco, ele vem aqui. Ok? Quando o mercado vem aqui, ele vem subindo logo na abertura, né? Ele vem subindo forte. Como ele vem subindo forte, o mercado ele não deixa um fundo, por exemplo, para fazer um choque e validar uma possível entrada aqui. A gente até tem um bloco aqui, né? O bloco mais nítido que a gente tem. Foi levemente mitigado aqui, mas enfim. O que o mercado faz? Ele entra a oferta, cai forte e começa a andar de forma lateral. E aí aonde que ele vai? Exatamente no bloco. Quando ele vai aqui nesse bloco, aí sim, a gente aguarda novamente uma confirmação aqui. E aí o mercado faz aqui um choque, retorna, né, numa mitigação aqui. Diogo, quanto que estava de stop? 120 pontos. Um trade de 3 para 1, andando 360 pontos aqui. Ele andou rapidamente aqui, desenvolveu muito mais, né? Desenvolveu muito mais. Mas saindo aqui no 3 para 1, a gente teve um trade com este racional aqui que eu desenhei para vocês. E repara que interessante, que a mesma coisa que o mercado ele faz aqui, é a mesma coisa que o mercado faz aqui. Olha só, o mesmo desenho. Então a gente sempre está falando, o mercado ele se repete, o mercado ele se repete, o mercado ele se repete. E se você tem acompanhado todos os vídeos aqui das análises pré-mercado, você vai ver que basicamente a gente bate a mesma coisa na mesma tecla todo dia. É criação de liquidez, é microestrutura, captura de liquidez, é choque micro, é interesse, cai forte, volta fraco, sobe forte, retorna fraco, enfim. Por quê? Porque o mercado ele é simples e a gente não precisa complicar ele. A gente não precisa complicar. Tá? O mercado ele é simples. Tá? Aí após essa operação aqui, né, o mercado ele começa a querer andar de lado aqui e cai. Ao retornar, né, veja que o mercado ele cai com força de oferta, ele redistribui, ele não cria aqui, né, seria interessante aqui, ó, um choque aqui, né, aí o teste para uma venda. O mercado não faz isso, ele começa a criar microestrutura e já vai logo, né? Cai forte, e aí ele vem retornando. Ao retornar, o que o mercado ele faz aqui? Uma espécie de choque. Porém, esse choque não está capturando nenhuma liquidez.
Então, está marcado esse choque somente para fins de contexto, tá? Um choque no meio do nada, vamos ver o que o mercado vai fazer. E aí o mercado anda de lado aqui e cai novamente, falhando esse choque, estopando aqui essa possível operação, né? Porque essa operação faz o choque lá, muito longo. Repare que não tem nenhum ponto para se ter um choque por aqui, mesmo que eu considerasse aqui, ele vai longe, e quando o choque ele é muito comprido assim, não é bom. Só é bom se ele é comprido assim e vem retornando e cria o que? A microestrutura. Aí captura, faz um choque, mitiga o bloco e aí desenvolve. Aí ok, aí tem contexto, que foi essa situação aqui, por exemplo, né? Aqui não fez isso. Ele só subiu e caiu forte, né? E aí, existem duas situações. A gente poderia ter aqui aquilo que nós chamamos de POI, mas aí está bem distante lá, né? E aí, traçando uma POC daqui, aqui, um volume profile, a gente tem uma POC bem aqui nessa região. Então, a gente começa a entender que essa região é uma região em que o mercado tem um interesse. O mercado trabalhou bastante tempo ali o preço, né? E aí, o mercado volta ali, repara, que ele só mitiga a região e desenvolve lá para baixo. Então, isso aqui é bem bacana. E essa aqui, teria como a gente operar isso aqui? Muito difícil, muito difícil. Por quê? Se ele vem retornando aqui da mesma forma, cria aqui uma microestrutura, você tem um contexto no choque aqui para uma venda, tá? Porque ele criou essa lateralização. Mas se ele não faz, você não tem muito contexto aqui, tá? Então, assim, por que eu marquei a POC? Por que eu marquei o bloco? Para ir criando uma narrativa. Isso que você tem que ficar muito bom no mercado. Você tem que ir criando a narrativa do mercado. O que o mercado está fazendo? Não é, olha só, não confunda você criar uma narrativa com você narrar o mercado, tá? Você talvez já tenha participado de alguns grupos, né, onde as pessoas ficam narrando o mercado. O mercado está lá 132.560, 132.570. Olha, vai mitigar. Ou mitigou logo e agora vai cair. Fez o choque e agora vai testar. Não, isso aí não existe. Não existe. Se você está num grupo assim, saia, porque o grupo é tóxico, tá? Vai encher a sua mente de coisas ruins, de operações que não existem. Daqui a pouco você está clicando onde não existe, porque você está enviesado, porque você está narrando o mercado. Narrar o mercado não é criar uma narrativa. Criar uma narrativa é você entender os movimentos. Eu entendo que ele cria uma microestrutura, e eu falo no pré-mercado que ele tende a voltar na mesma região e criar novamente outra microestrutura, tá? Aqui ele não chega, ele até tenta, tá vendo? Criar aqui uma espécie de microestrutura, não consegue, a oferta já entra logo e pum, manda para baixo. Tudo bem. Mas ele chegou numa região, eu tinha aqui uma região que me contextualizava uma microestrutura naquela região. E aí fazia sentido ter uma microestrutura ali. E se o mercado ele cria essa microestrutura, então começa a criar uma narrativa na sua cabeça do porquê que ele está fazendo aquilo. E se ele está fazendo isso e ele captura no topo e a oferta já esteve presente ali, foi uma região de interesse institucional, então tudo que você quer ver é uma captura no topo, topos bem nivelados. E se o mercado começa a te entregar esse roteiro, esse cenário, essa narrativa, então você só clica e pega o trade. Só clica e pega o trade. Mas o mercado não fez, então você também não faz. Simples assim, tá? Então, essa POC, esse bloco, que não é bem um bloco, é mais uma região que tem a POC. E aí a região eu entenderia que seria essa. Tudo bem, ok? Se o mercado vem aqui, mas ele cria a narrativa aqui, uma microestrutura, mais liquidez, confirmando a liquidez de cima, captura no topo e entra a oferta fazendo um choque, aí vem e faz um teste. Você tem uma narrativa, você tem um contexto, você tem um cenário, você chama do que você quiser. Mas você tem tudo formado para você entrar. E aí você só entra, clica e pega o trade, ok? Então, entenda bem esses conceitos que eu estou falando aqui, tá? Aqui a gente continua, né, com esse enorme gap aqui de baixo. Esse enorme gap aqui, que tende a ser fechado. Fechou só parcialmente. Repara que o gap até a mínima aqui, fechou cerca aí de um pouquinho mais, né? Fechou cerca de 350 pontos. Como eu falei, eu gosto de ir fechando o gap junto, né? Então eu venho para essa mínima aqui agora, ó, fechar arrumado. E aí agora eu sei o que resta ainda do gap a ser fechado aqui, ok? Se eu olhar o gap como um todo,
pelo gráfico de 5 minutos que eu gosto de marcar. Cadê aqui? Então, o mercado se aproxima dos 50%, próximo à região de 50% do gap, mas ainda não atingiu a região de 50%, tá? Aqui foi a mínima por enquanto do mercado. Então, quando o mercado está aqui embaixo, ele também não captura assim, nenhuma liquidez tão expressiva assim. Por que não tão expressiva? Diogo, esse fundo aqui é um fundo de liquidez? Se tornou um pouco, tá? Por conta desse pequeno suporte aqui. Por que pequeno suporte? Porque se o mercado tivesse desenvolvido um pouco mais lá para cima, rompendo pelo menos esse topo aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ficaria mais interessante, né? Aí a gente vê, pô, o suporte jogou o mercado lá para cima, realmente tá bacana a liquidez aqui embaixo. Como foi aqui, ele até forma um equal high, equal low, forma, mas não é o melhor dos mundos. Repare que esse fundo, qual topo ele tem para romper? Esse aqui. E esse movimento foi rompido? Não. Esse topo que esse fundo jogou para cá, olha só, o movimento é esse aqui. E aí, esse fundo não rompe esse topo. Tá? Esse fundo não rompe esse topo. Então, logo esse fundo não é o melhor fundo. E aqui não rompe topo nenhum, porque o mercado ele veio direto, ó, nem deixa topo. Então, foi direto. Quando voltou, respeitou momentaneamente e veio capturar essa pequena liquidez aqui. Tá? Eu vou tirar aqui porque eu não considero muito esse fundo não. E aí, aqui o mercado faz aqui até um choque, né? Até faz aqui, deixa eu ver, eu estou nos 5 minutos. No 1. Olha só. O mercado até faz aqui, né, esse choque bem ruimzinho, não achei muito bacana esse choque não, mas até faz, mas a gente vai se considerar aqui, pode, eu não consideraria, ficaria muito micro, porque o topo mesmo é aquele lá, o topo mesmo seria aquele lá, e ainda assim nem é o melhor topo, se você olhar aqui, ele não fecha acima hora nenhuma. Hora nenhuma. Aqui os candles, eles olhar fechamento, o mercado travou. Então ele cai, anda de lado e cai. Né? Você trazer aqui para o gráfico de linha, você vai ver isso aí. Ó. Olha só. Esse aqui, ó. Esse aqui é o topo que a gente está considerando como um choque. Nem é assim um topinho muito legal. Talvez essa pequena inclinadinha aqui antes da queda só, mas bem sutil, né? Bem mais ou menos aqui. E aí, mas vamos considerar ali. Fez um choque, né? E aí você tem a sua primeira possibilidade de entrada aqui. O mercado não mitiga a região por 15 pontos, depois aqui também por 15. E eu marquei aqui para mostrar a possibilidade para vocês. Mas seria extremamente arriscado, tá? Extremamente arriscado. Tanto é que o mercado enrolou pra caramba para andar aqui. Nem 3 para 1. Nem 3 para 1. Talvez aqui esteja demais, né? 80 pontos. 3 para 1 até andou, 250 pontos. Mas assim, depois foi lá. Mas aqui já 6h20 da tarde, já totalmente fora. Então, bem mais ou menos aqui, tá? Então esse aqui foi o nosso dia. Vamos então dar uma olhada aqui nas possibilidades de hoje, tá? Vamos dar uma olhada aqui. De hoje não, né? Para amanhã. Supermercado para amanhã. O mercado não tem muitas possibilidades assim, não deixa assim muita coisa. Eu vou marcar aqui uma possibilidade de uma microestrutura, tá? Um pouquinho grande, né? Mas se confirmar, pode estar demonstrando uma grande força de oferta, né? O que ele tem que fazer para confirmar? Nivelar os topos, quebrar para baixo, nivelar os topos, quebrar para baixo, e aí captura no topo, fazendo um choque. No teste você tem uma possibilidade aí de venda. Mas tem que andar de lado um pouco aqui. Se ele só abrir, subir e fazer um choque, não é uma possibilidade, tá? Não é uma possibilidade.
Esse topinho, tem liquidez em cima dele? Até tem, aqui. Mas ele é um pouquinho micro, né? Ele não é assim, nossa, que topo bacana. Não tem tanta expressividade, tá? É topo, talvez até exista a possibilidade aqui sim, né? Abrir, faz um choque aqui e quebra para baixo. É uma possibilidade? Até pode ser, mas é arriscada, tá? Um pouco arriscado, porque esse aqui não é o melhor topo. Só se realmente o mercado entrar com bastante, assim, ele sobe aqui e já vem subindo assim fraco, assim de lado. E aí realmente ele quebra com muita intenção para baixo, faz o teste e você tem uma venda, tá? Então um choque aqui é uma possibilidade direta, tá? Mas ficaria muito melhor se ele andar de lado aqui antes de fazer o choque, porque aí aqui vai enchendo de liquidez, né? Nivelando aqui bem esses topos, tá? Lembrando que o choque aqui ele é muito arriscado, ok? Choque bem arriscado. O choque lá em cima é uma excelente oportunidade, é o melhor, tá? Porque ele já nivela aqui os topos, enche de liquidez aqui nessa região, e aí fazendo esse choque aqui fica bem bacana. Caso o mercado daqui dessa região ele já vem quebrando forte para baixo aqui, ó, vem retornando fraco aqui, começa a nivelar os topos, capturando aqui a liquidez desses topos, fazendo um choque no teste, você tem essa possibilidade aqui de venda, ok? É uma possibilidade também aqui que a gente tem. No meio desse gap, o mercado vem aqui, faz um choque, não tem liquidez nenhuma aqui ainda. Ele pode desenvolver? Pode, mas se ele vem aqui, faz um choque, falha, no teste aqui, ó, o mercado deixa um bloquinho, você tem a oportunidade de seguir vendido aqui nesse cenário aqui, ok? É bem bacana também, fica bem configurado isso aqui, ok? Se o mercado, por algum motivo, ele já abre explodindo muito forte lá em cima, chega aqui, não sente a região de oferta, vem caindo fraco, começa a nivelar os fundos, capturando a liquidez dos fundos, fazendo um choque com interesse de demanda, você pode ter aqui uma possibilidade compradora bem legal, bem bacana também. Ele pode não disparar tanto assim, mas subir forte. E aqui, ó, nessa região assim, ele pode também começar a querer andar de lado. E aí sim, ele faz um choque aqui, ó. Você tem no teste aqui, tá? E aí ele vai fazer o choque dentro de uma região interessante aqui também do mercado, ok? Também é uma possibilidade aqui. Lá em cima, já cada vez mais não fica tão nítido, né? Esse topo aqui. Continua sendo uma possibilidade no choque lá, mas cada vez mais arriscado, porque está se tornando cada vez mais sutil aqui essa região, tá? Bem mais. Quando o mercado estiver mais lá perto, a gente vai ter uma noção melhor. O mercado está numa distância de quase 2.500 pontos, tem que subir muito para chegar lá. E aí depende muito como ele vai subir, para a gente poder validar ou não aquela região. Por enquanto, o que nós temos é isso, tá? Não muito mais do que isso. E amanhã a gente vai acompanhando aqui o mercado. Um outro ponto interessante é logo que o mercado fecha aqui o gap, tá? Assim que o mercado fecha esse gap, e aí nessa região aqui, ó, que já é uma região, o mercado andou de lado e disparou o preço lá para cima, é uma região bem bacana para o mercado começar aqui, ó, andar de lado também, tá? E aí vem, captura a liquidez dos fundos, faz um choque, e aí com o interesse da demanda, né, você tem uma possibilidade para compras bem alinhado, bem contextualizado, ok? Então são essas as oportunidades do mercado para amanhã, e amanhã a gente volta novamente aqui para analisar o mercado com você, para ver o que o mercado fez e também para marcar as regiões para a gente se preparar para o próximo pregão. Ok? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.